Olá, graça e paz, a paz do Senhor. Seja bem-vindo à nossa segunda aula dessa série de 3 aulas que eu preparei para você. Eu sou o professor Wesley, caso você esteja vendo essa como primeira aula, seja a sua primeira vez aqui comigo, e esse é o projeto Pregação com Excelência. Um projeto que visa formar e aperfeiçoar pregadores, seja através do YouTube, do Instagram, Telegram, WhatsApp, cursos e treinamentos e aulas gratuitas como essa que eu estou oferecendo para você. Na primeira aula, eu contei um pouquinho a respeito da minha história, de como eu comecei lá atrás no grupo de estudo e intercessão da Igreja da Graça. Contei para você as dificuldades que eu tive, por exemplo, não ter ninguém para me ensinar a fazer um esboço, a fazer uma interpretação bíblica, e como que eu fui buscando e me esforçando para me aperfeiçoar na área da pregação. Até que um dia meu pai me mostrou com um comentário que valeu a pena estar lendo e buscando e conversando e perguntando. Trouxe para você também 5 obstáculos que eu acredito tem parado muitos pregadores e talvez estejam parando você, bem como as lições para você superá-los. Se você não viu a primeira aula, aqui no YouTube tem uma playlist onde vão ficar as 3 aulas, já tem a primeira e agora tem a segunda. Lá no grupo também, é só você entrar, procurar nas mensagens, que você vai encontrar o link da primeira aula. Eu incentivo você a assistir a primeira e depois voltar e assistir essa. Eu planejei essa aula de uma maneira que seja muito didática para você assistir na sequência. Na aula de hoje, eu vou te mostrar 7 áreas que todo pregador deve dominar. Além de mostrar, eu vou dar algumas dicas, algumas lições. Vai ter muita coisa prática já nessa aula, que eu acredito que você vai aproveitar demais. Mas antes, eu quero lembrar você alguns detalhes importantes. Se você ainda não deixou para mim seu nome, eu quero conhecer você, então coloque aqui nos comentários seu nome, sua cidade, sua igreja, seu carro, o que você preferir, tá bom? Eu quero conhecer mais cada um de vocês. E aqui nos comentários é o lugar para você fazer perguntas, para você tirar dúvidas e também para você me contar o quão bom está sendo essa série para você. Muitas pessoas já deixaram seus comentários, têm me agradecido lá no WhatsApp, e eu fico muito feliz com o testemunho de cada pessoa. Eu quero lembrar você que é lá no grupo de WhatsApp que eu vou estar postando o PDF, o material escrito dessa aula. É mais uma forma de você se aprofundar e de agregar valor ao seu ministério. Então, um dia depois de postar a aula, eu posto o material por escrito. E eu incentivo você a permanecer no grupo. Muitas pessoas entram e saem antes mesmo de completar a série. Eu não entendo isso. Mas depois que passar a série de aulas, eu vou continuar usando esses grupos para postar áudios, PDFs, materiais por escrito e também vídeos. Não, depois que passar as aulas vai ser menos, 2 ou 3 vezes por semana, tá bom? Só com as aulas aqui que eu tenho que postar sempre, senão a maioria acaba não vendo. Dito isso, eu quero começar fazendo algo incrível com você. Um exercício para trazer mais motivação para você. Eu aprendi algo muito interessante a respeito de Israel. Você sabe que Israel está numa luta diária ali na faixa de Gaza. E sabe o que os líderes ali dos soldados, eles falam para motivar esses soldados a lutar todo dia? Eles falam mais ou menos assim: olha, você está lutando hoje para amanhã os seus filhos poderem caminhar em paz nessas ruas sem medo do inimigo. Ou seja, o propósito que é dado a eles é o que motiva cada um deles a lutar diariamente. Então vamos fazer um exercício agora. Pensa num pregador que você admira. Você admira pela capacidade dele de explicar a palavra, de quão impactante são as pregações deste pregador ou pregadora e dos testemunhos que são contados. Pensa aí. Pensou? Primeiro que veio à sua mente. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Você
pode ser como ele ou como ela. Vou repetir. Você pode ser como ele ou como ela. Eu não disse que você vai ser igual, mas eu disse que você vai ser como. Sabe o que diferencia você dessa pessoa que você imaginou? A experiência, o tempo que ela tem pregando e o conhecimento que ela adquiriu. O tempo vai vir com a prática. O conhecimento vai vir através de aulas e materiais como esse que eu estou fornecendo para você. E entenda bem, você não precisa ficar 24 horas por dia estudando. Se você diz assim, professor Wester, eu não tenho tempo para estudar, você não precisa de muito tempo. Você precisa ter constância, anote isso aí, por favor, você precisa ter constância, ou seja, decidiu estudar 3 dias na semana, estude 3 dias na semana. Decidiu estudar de segunda a sexta, 20 minutinhos, estude de segunda a sexta. E você precisa ir um passo de cada vez, aprender uma coisa de cada vez. E é por isso que nessa aula eu vou te dar esse passo a passo, essa lista de áreas que o pregador deve dominar, porque ela vai auxiliar você em todo o seu trajeto no aprendizado e no aperfeiçoamento do ministério da pregação. Vamos então entender as 7 áreas que eu prometi para você? A primeira área é a área espiritual. Entenda bem, quando eu digo área espiritual, eu observo que muitos pregadores não são ensinados a entender o que realmente funciona, o que realmente acontece na questão espiritual da vida do pregador. Para você entender o que eu quero dizer, eu vou contar uma história minha, o que aconteceu comigo lá atrás. Eu sou de uma época, quando eu contei para você que em 2006 eu entrei na Igreja da Graça, estava ainda muito em alta os DVDs de pregação. E tinha um pastor que os DVDs dele eram muito famosos na época e provavelmente você já assistiu pelo menos um. E eu acabei assistindo muitos, que era o pastor Marco Feliciano. Ele tinha muito desses DVDs. E a maioria das pregações, ele contava algumas coisas sobre a vida espiritual dele, a experiência dele com o Espírito Santo e aquela coisa toda. Irmão, irmã, quando eu ouvia aquelas histórias, eu pensava, meu Deus, será que um dia eu vou ser como ele? Será que um dia eu vou ser tão usado, ter tanta unção como ele tem? E eu acredito que você já teve pensamentos, seja a respeito desse ou de outro pregador. Irmão, você precisa entender como a coisa espiritual funciona, as questões espirituais funcionam. Eu gosto de uma frase que diz que o segredo do sucesso é pegar o complicado e transformar em simples. Vamos simplificar isso? Anote essa lição que eu vou passar para você agora. Você tem que separar o natural do sobrenatural. O sobrenatural na pregação é algo que Deus faz quando Ele quer. Eu devo me consagrar a Deus como um cristão, não somente como um pregador. Mas tem pessoas que acham que tem que ficar 7 dias no monte buscando um fogo para chegar lá e pregar e o fogo descer. Mas o sobrenatural é algo que vem de Deus. A única tarefa sua é ser um homem ou mulher de oração, um homem ou mulher que caminha na palavra de Deus. Então, quando a gente ouve pregadores contando, eu faço tantas horas de jejum, eu faço isso, e aí eles condicionam os ser usados por Deus ao que eles fazem, nós muitas vezes pensamos, eu não vou conseguir fazer isso. Não é assim. Na área sobrenatural, na parte sobrenatural, você precisa sim se consagrar, e você já sabe disso, mas deixa ela com Deus. Agora, a parte natural é com você. A parte natural é aquela que você pode melhorar. É como você fala. É como você pega as suas ideias e você coloca elas em um roteiro, em um esboço. Nós já vamos falar disso, mas eu quero dizer para você, a parte natural
você pode controlar, você pode melhorar. A parte sobrenatural, você pode confiar. Consagre e confia que Deus vai fazer na hora dele, no tempo dele. Deu para você entender isso? Espero que sim. A segunda área é a área do conhecimento. Você precisa aprender duas coisas quando você vai preparar o seu sermão. Guarde isso, hein? Acessar aquilo que você já sabe sobre o tema ou o texto que você vai pregar. E depois você precisa expandir os seus conhecimentos. Irmão, guarda isso no teu coração. Sabe quando eu falei para você pensar no pregador, na pregadora que você admira? Eles não ficam parados. Eles estão buscando mais e mais conhecimento. Eles estão se aprofundando na palavra. Eles estão buscando a cada dia mais formas de serem pregadores melhores. E você precisa fazer o mesmo. Terceira área, a área da interpretação bíblica. Você precisa entender uma coisa. Você tem que ter a habilidade de analisar o texto bíblico e entender o que ele quis dizer lá atrás para os primeiros ouvintes. Depois, você precisa da habilidade de pegar isso e aplicar na vida das pessoas atualmente. E para você fazer isso é o que nós chamamos de exegese hermenêutica, você precisa de materiais. Então eu incentivo você, se você pode, compre Bíblias de estudo, compre comentários bíblicos. Você sabe o que é um comentário bíblico? São livros de autores, de pesquisadores que fazem comentários sobre as partes mais importantes de cada capítulo da Bíblia. Trazem informações sobre o idioma, trazem informações sobre a cultura da época, trazem informações teológicas a respeito daquele texto. E com esse material auxiliar, você consegue ter um entendimento melhor, tanto do que foi dito lá para os primeiros ouvintes, tanto de como você pode aplicar à vida das pessoas. Lembra que eu falei da tecnologia na primeira aula? Então deixa eu falar mais aqui para você. Aqui no meu iPad, eu tenho vários aplicativos que me ajudam, que me auxiliam a fazer esses trabalhos. Então se você não tem dinheiro para comprar uma Bíblia de estudo, um comentário, um léxico ou qualquer outro material, use seu celular. Peça ajuda se você tem dificuldade, mas coloca ali um dicionário bíblico, a concordância, para você, quando for pregar, fazer uma pregação partindo de um tema, você vem então, olha, deixa eu procurar uns versículos aqui sobre o Espírito Santo. E aí você vai encontrar vários, vai poder estudar e selecionar alguns para pregar. Por exemplo, muitas pessoas não entendem que essa área é muito importante. Ela vem antes das outras partes do preparo do sermão, que eu já vou entrar, mas você precisa aprender a dominar a questão da exegese, análise e da hermenêutica, a interpretação e aplicação para os dias atuais. Amém? Eu tenho muito mais coisas que eu poderia falar com você a respeito desse tema, mas vamos continuar aqui, porque é muita coisa para passar para você. A quarta área, eu chamo da área dos tipos de esboço. Note que eu ainda não entrei no esboço específico. Por quê? Porque existem várias formas de você esboçar uma pregação. E eu quero que você entenda que é importante você dominar essa área, porque cada tipo de esboço tem suas características e vão ser úteis para diferentes momentos. Se você domina essa área, você consegue se aproveitar do benefício de cada tipo de esboço. Vou dar um exemplo para você. Tá em moda hoje em dia falar da pregação expositiva. Tem pregador que nem faz a pregação expositiva, mas vira para a igreja e fala, ó, eu vou expor aqui o texto para você, nessa mensagem expositiva, nem é uma pregação expositiva, mas tudo bem. Olha só, a pregação expositiva é a melhor forma de você trazer um alimento bíblico e sólido para a igreja. Por quê? Porque é uma pregação que se aprofunda demais
na exegese e na hermenêutica do texto bíblico, para depois aplicar isso à vida das pessoas. Então, quando você quer que a igreja venha se alimentar mais, venha se fortalecer mais, fazer pregações positivas é uma ótima forma de você conseguir isso. Mas se você não domina os tipos de esboço, você nem sabe o que é uma pregação expositiva. Agora, se você está com menos tempo para pregar, uma ótima forma, um ótimo esboço para você usar é o temático. No esboço temático, você consegue ganhar um pouco mais de tempo na sua preparação. Enfim, eu poderia falar muito mais coisa aqui a respeito dos tipos de esboço. Aliás, os principais, os mais ensinados nas escolas teológicas, por exemplo, é o temático, textual e expositivo. Mas você vai ver autores que só dividem entre expositivo e temático. Outros que fazem 5 divisões, colocam o esboço narrativo, o biográfico, enfim. O que eu quero dizer para você é que essa é uma área que você pode pesquisar, você vai aprender muito e vai ajudar demais o seu ministério. Agora que eu falei sobre os tipos de esboço, a próxima área é a área dos esboços. É a área de você saber e dominar cada parte da estrutura de um esboço de pregação. Não basta você saber a diferença de cada um deles. Você precisa fazer esse esboço e dominar a arte de fazê-lo. Na próxima aula, eu vou te ensinar na prática. Vou fazer um esboço e vou ensinar você como fazer durante a aula. Mas eu quero trazer aqui algumas coisas importantíssimas a respeito do esboço. Primeiro, ele é o lugar onde você organiza suas ideias. Pregadores que não fazem um esboço de pregação são aqueles que, na maioria das vezes, se perdem na pregação, porque as suas ideias não estão organizadas no papel. O esboço também é uma ferramenta para auxiliar você. Nós somos humanos e muitas vezes no púlpito, já aconteceu muito comigo, bate um esquecimento, dá um branco. Às vezes você está com um versículo na cabeça que não é o versículo da pregação, e aí você está lá falando, abra sua Bíblia em tal lugar, e você, opa, não é esse aqui não. E aí quando você dá uma olhadinha no seu esboço, está lá no púlpito, você consegue, perdão igreja, abra em tal lugar. Sabe o que acontece também? Às vezes você coloca lá, primeira carta a Timóteo, por exemplo, mas você na hora de ministrar fala a segunda, e quando você vê que não é aquilo, você olha para o esboço, opa, perdão pessoal, é a primeira carta a Timóteo. Deu para você entender? E entenda bem, se você não souber usar o esboço, ao invés de ser uma ferramenta, vai ser um obstáculo que vai atrapalhar você. Eu já vi pregadores levarem folhas de esboço para o púlpito e se perderem, ficar passando uma folha para lá, uma folha para cá, gaguejarem. Por quê? E não souberam, não foram ensinados a como usar um esboço. Próxima área é a área da ministração. Entenda bem, a forma de você ministrar pode ser melhorada. Eu lembro de um amigo que, quando ele ia orar durante a ministração, a cada 10 segundos ele falava assim, amém, Senhor Jesus. Não sei o que, amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Não fica algo repetitivo? Isso se chama vício de linguagem. Todos nós temos. Aliás, quando a gente mata um, nasce outro. Deixa eu contar a minha história para você. Eu gostava de gravar o áudio das minhas pregações. Inclusive, se você está me assistindo, você é pastor, isso aqui você pode fazer também. Eu gravava e depois eu mandava para os membros da igreja. E eu ouvia esses áudios. Um dia eu estava viajando para uma igreja que eu também pastoreava. Eu fazia cultos na terça e na quinta nessa cidade. E eu coloquei para ouvir o áudio da minha pregação, como eu gostava de fazer. E eu percebi uma coisa engraçada. Era uma pregação de 20, no máximo 25 minutos. E eu falei mais ou menos 15. Amém, pessoal? Eu falava alguma coisa aí, amém, pessoal. Falava outra aí, amém, pessoal. Irmão, irmã, aquilo ali eu ouvia
e notava o quanto era cansativo. E olha que interessante, só o fato de eu ter gravado me ajudou a matar aquele vício de linguagem. Por quê? Naquele mesmo dia, quando eu fui pregar a mesma mensagem, eu então, quando ia falar um amém pessoal, parece que meu cérebro lembrava e eu não falava. Então, olha só, talvez você nunca observou, mas você tem os seus, vícios de linguagem. São essas coisas que nós ficamos repetindo toda hora, muitas vezes, porque não nos preparamos para pregar. E aí o cérebro tem que ficar pensando no que vai falar a seguir. E aí ele precisa de 1 ou 2 segundinhos às vezes. E aí ele usa esses recursos para ganhar tempo. Isso é vício de linguagem. Então olha só, eu incentivo você, grave as suas ministrações, ouça e você vai perceber não somente esse, mas outros erros também. A sua oratória, a sua comunicação, a sua ministração é uma área que você deve buscar melhorar. E por fim, eu tenho uma área que é muito especial, uma área que é pouco ensinada e que você vai ter o privilégio de ouvir um pouco agora. Principalmente por conta da pandemia que ainda estamos vivendo no momento que eu gravo essa aula, nós estamos a cada dia mais fazendo célula, cultos e reuniões online. Hoje, guarde isso, você não ministra apenas na igreja. Então essa área eu chamo de ministração digital. E você precisa aprender a pregar falando com uma câmera, como eu estou fazendo aqui agora. Você precisa aprender a falar em uma live. Se você está fazendo um culto, ele está sendo transmitido pela internet, você não está falando só com a igreja, você está falando com as pessoas que estão te assistindo. E você precisa se comunicar com elas também. Se o seu pastor, se o seu líder pede você para gravar uma palavra para a sua célula, você precisa saber gravar. Quer ver só? Vou te dar uma dica muito valiosa. Você precisa observar a iluminação do seu vídeo. Se você nunca fez vídeo, fique tranquilo, mas essa lição ela vale para todos. Quando você for gravar alguma coisa, aliás, se você não está tendo a oportunidade de pregar agora, abre o seu celular, comece a filmar, posta lá no seu Facebook ou Instagram, você vai estar pregando para as pessoas, amém? Mas vamos continuar aqui. Quando você for gravar, se você não tem um material de iluminação como o meu, por exemplo, grava de dia. Grava no cômodo mais iluminado da sua casa. E preste atenção, não grave contra a luz. Se você tem lá uma janela que está iluminando o ambiente, não grave contra a janela, senão o seu rosto vai ficar escuro. Tá vendo só? São detalhes que, se você não ouvir ninguém te ensinando, você vai lá e faz no automático. E faz sem, se você respondeu excelência, essa é a resposta, faz sem excelência. Então, olha só, guarde isso no teu coração. Incentive, por favor, outras pessoas a assistir essa série de aulas, a materiais que estou colocando no YouTube sobre isso, porque você precisa aprender a ministrar digitalmente. Em live, em um vídeo para o YouTube, no Instagram, no Facebook, são plataformas diferentes. No WhatsApp, quando você manda um áudio ou quando você faz um pequeno vídeo. Essas são as 7 áreas que eu separei para poder trabalhar com você. Que você use as dicas, que você use essas 7 áreas, vai estar lá no PDF, se você não anotou, como uma lista, um passo a passo que você pode pesquisar mais e mais a respeito desse assunto. Muitas pessoas têm me procurado lá no WhatsApp, têm me perguntado a respeito de curso, a respeito de treinamento. Elas estão assistindo essas aulas e dizendo, olha, são só 3 aulas, mas é muita coisa, tem muita coisa que você não se aprofunda e realmente não dá para me aprofundar em tudo aqui. Eu quero dizer para você que sim, eu tenho meu treinamento, eu tenho meu curso e eu vou estar fazendo algo especial para você que quer aprender mais, mas eu falo disso mais adiante. Por enquanto, se inscreve no canal se você não inscreveu, ativa o sininho que tem aqui do lado, colocando só todas as notificações para você não perder nada.
Você já segue o Pregação com Excelência lá no Instagram ou curte a página no Facebook? Se não, curta a página lá ou siga no Instagram, porque eu tenho postado muito conteúdo para ajudar você. Na próxima aula, eu vou trazer aqui um esboço de pregação. Eu vou te mostrar cada parte da estrutura de um esboço, vou trazer lições para que você venha não somente entender, mas já sair dali afiado, sabendo, olha, quando eu for fazer um tema, eu tenho que fazer assim. Quando eu for fazer a minha introdução, olha as dicas aí, eu tenho que fazer desse jeito. Na próxima aula, eu vou trazer isso para você. Mas olha como foi importante tudo que nós trabalhamos aqui. Se eu desse só a aula de esboço, talvez você não entenderia que não é só fazer um esboço, ir lá e pregar, mas tem muito mais coisas que você deve dominar. E se eu não te falasse dos obstáculos, quem sabe você ia começar a assistir e você, por algum motivo, não ia levar isso adiante. Amém? Eu quero agora deixar com você uma palavra de um irmão em Cristo e que tem estudado comigo, tem aprendido comigo a respeito de pregação e tem crescido muito. É o irmão Diego, é um diácono, e ele trouxe ali uma reflexão, uma mensagem bíblica, alguns minutinhos. Então, olha só, eu vou encerrar por aqui, mas você vai poder assistir a essa palavra do irmão Diego. Deus abençoe você e nos vemos na próxima aula. A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, glória a Deus. Estou fazendo esse vídeo para deixar uma palavra de reflexão para a sua vida. Creio que Deus vai falar tremendamente com você nessa tarde de sábado. Eu quero deixar um versículo aqui que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 16, que diz assim: os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e, para provar, pediram que lhes mostrasse um sinal vindo dos céus. Saduceus, fariseus, eram pessoas que não gostavam de Jesus, eram pessoas que estavam tramando contra Jesus para poder ver Jesus morto. Eram pessoas que não tinham um amor no coração. E os saduceus, aqui nesse versículo, depois que Cristo fez um milagre na casa de uma mulher cananeia, aonde Jesus curou ela e repreendeu um demônio, aonde depois Jesus ele multiplicou os pães, e agora os fariseus querem que Jesus ele dê um sinal para eles dos céus, mas sendo que Jesus já vinha vindo no seu ministério fazendo um milagre. Antes da multiplicação dos pães, Jesus curou coxos, aleijados, pessoas que estavam precisando de uma cura, e Jesus foi e curou. E nesse capítulo vemos que os fariseus querem um sinal, se aproximaram de Cristo para poder pedir um sinal dos céus. Muitas vezes nós estamos igual esses fariseus. A gente vê Jesus curar, a gente vê Jesus transformar, abrir porta, mas a gente muitas vezes estamos igual os fariseus pedindo sinais para Jesus. Eu quero ver sinal, se eu não ver sinal eu não vou crer. A Bíblia diz que a gente, quando se aproxima de Jesus, a gente tem que ter fé, acreditar que Ele pode fazer. Porque é impossível eu agradar a Deus, sendo que eu não tenho fé, eu não acredito que Ele pode fazer. Muitas vezes você pode estar aí e você está duvidando do que Deus pode fazer ao teu respeito. Talvez salvar a tua família, curar o teu filho. Às vezes não aconteceu isso ainda, mas vai acontecer. Acredita, meu amado, acredita, meu irmão, que Ele é fiel para transformar. Ele é fiel para fazer todas as coisas. Nesse dia, nessa tarde, fica com esta palavra. Creia no Senhor. Não duvide
que Deus ele não pode fazer, mas acredita que Ele pode fazer. Não há nada impossível nas mãos do nosso Deus. Acredita, essa enfermidade Ele vai curar, a tua família Ele vai salvar, mas é necessário que você se aproxima mais perto dEle, com fé, acreditando que Ele é um Deus do céu, que pode fazer todas as coisas por você, por amor da sua casa, por amor à sua vida. Amém? Eu quero deixar essa palavra para você, em nome de Jesus Cristo. Fica com esta palavra. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Dá o seu like, tá? Assine um sininho para ser edificado com a palavra de Deus. Que a paz de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, seja com a tua casa, com a tua vida e com a tua família, em nome de Jesus. E que Deus te fortaleça e Deus te guarda, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Fique na paz, em nome de Jesus.